Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu joinha, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas dicas de leituras, os meus hábitos de leitura, o que eu faço para poder ler mais no meu dia a dia, o que eu faço para poder inserir a leitura no meu dia a dia. Primeiro passo, né? A gente tem que ter muita força de vontade para criar um hábito. Então, eu costumo dizer para quem me pergunta, né, que ler é um hábito. Então, da mesma forma que você cria um hábito de ir à academia, você cria um hábito de fazer um exercício X, de estudar, então a leitura também é um hábito. Só que a leitura, para mim, ela não é uma obrigação. Então eu criei esse hábito ao longo do tempo e ela não se tornou uma obrigação para mim, porque a partir do momento que você se sentir obrigado a ler alguma coisa, então já não vai dar certo, tá? Tem gente que não gosta de ler e tá tudo bem, tá? Eu acho que é muito mais bonito você falar que não gosta de ler do que você ficar falando que não tem tempo de ler, tá? Então vamos lá, eu separei aqui algumas ideias no meu caderno para eu seguir um raciocínio assim do que eu faço, o que eu posso melhorar sempre. E isso, gente, é um processo. Então, eu quero aprender a ler mais, eu sempre busco ler mais e eu inseri isso na minha vida e eu vou compartilhar com vocês como que eu faço. Então vamos lá, primeira coisa, né? Você precisa escolher um estilo literário que você gosta mais. Então, dessa forma, isso vai prender a sua atenção, né? Isso vai fazer com que você não queira desgrudar daquele livro. Eu gosto muito do gênero fantasia, então essas histórias fantásticas me chamam muito a atenção. Não é à toa que eu sou muito fã de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Percy Jackson. Então todas essas histórias eu gosto. Eu gosto muito também de distopias, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451. Então eu gosto muito, muito, muito de distopia e isso acaba me prendendo a atenção. Então tudo relacionado a esse mundo distópico me chama a atenção. Eu gosto muito também de The Handmaid's Tale. Eu li o livro antes de assistir a série. Então esse mundo distópico chama muito a minha atenção. Um outro estilo literário que eu gosto muito também é o crime scene, thriller, suspense, policial. Então, toda vez que eu preciso desvendar alguma coisa ali dentro da história, quem é o assassino, quem matou, quem morreu, porque às vezes tem algumas histórias que você não sabe nem quem morreu, então isso chama muito a minha atenção também. Por exemplo, o livro que eu li, A Última Festa, eu vou colocar o vídeo, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. Esse livro ele chamou muito a minha atenção porque você não sabe quem morreu, você não sabe quem matou e você fica naquela, tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu tô lendo também um outro livro da mesma autora, eu tô ali pela metade do livro, que é a lista de convidados, também nessa mesma pegada, você não sabe quem matou, você não sabe quem morreu, e isso te prende. Então, toda vez que eu tô numa ressaca literária, o que é isso? Que eu não tô muito afim de ler, eu tô naquele período assim que eu não tá numa vibe muito legal para eu ler, e aí eu vou e pego um suspense, eu pego um thriller policial, true crime, e aí eu insiro isso dentro da minha rotina e aí eu acabo pegando aquele gosto novamente, né? Então eu leio novamente, eu volto a ler no caso, e é muito bacana e é muito interessante. Então você primeiro precisa escolher um gênero, né? Você precisa escolher um estilo literário. Isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu leio de tudo, mas tem alguns estilos que eu torço um pouco o nariz. Então, por exemplo, autoajuda. Eu detesto livro autoajuda. Livro motivacional eu detesto.
Eu vou falar para vocês que eu nunca li autoajuda? Não, eu estaria mentindo. Tem um ou outro autoajuda que eu já li, que eu gosto, assim, que eu já gostei bastante, mas não é a minha pegada, assim. Então, não gosto de autoajuda, não é a minha vibe, não é a minha pegada. A minha pegada é literatura, então eu gosto muito de clássicos e gosto muito de esses outros estilos que eu falei para vocês também. Então, principalmente literatura estrangeira é o meu forte. Você tem que verificar como que é o seu dia, assim, no sentido de quais são os momentos em que você tem tempo livre. Eu, por exemplo, eu carrego um livro comigo o tempo todo. Um livro físico ou Kindle. Se eu não levo nenhum dos dois, eu tenho um aplicativo do Kindle no meu celular. Então, se eu estou numa fila, por exemplo, eu não tenho um livro ali comigo, eu abro o aplicativo do Kindle e fico ali lendo e tal. Então, assim, as pessoas ficam mexendo no celular, as pessoas ficam conversando, ficam fazendo outras coisas e eu fico lendo. Então, eu faço basicamente isso. Então, eu abro o aplicativo e você não precisa ter um Kindle para você ter o aplicativo e ter acesso à loja Kindle na Amazon. Você pode simplesmente baixar no seu tablet, é de graça, você baixa no tablet, no celular, e aí você começa a consumir os produtos da loja Kindle, né? Então, assim, eu sempre tenho um livro comigo, e é muito louco que, dependendo, eu levo até pra festa. Sim, eu levo o livro pra festa. Gente, já aconteceu da festa tal hora, eu abri meu livrão lá e ficar lendo. Sou antissocial? Não, não é bem assim. Eu acho que tem um limite ali, né, entre você ser um pouco mal educado, né, e ficar ali fechado, não conversar com ninguém, ficar ali só com o seu livro, e um momento em que você não está interagindo com ninguém e a festa tá uó. Então, assim, já aconteceu, não é sempre, isso é muito raro, mas já aconteceu. Então, é muito interessante você ver, por exemplo, eu gosto muito de ler na hora do almoço, né, então às vezes eu tenho quase 2 horas de almoço lá na escola, então eu fico esse tempo que me sobra lendo, ou então eu chego mais cedo na escola por causa do trânsito, então sei lá, eu chego meia hora antes da aula, 40 minutos, às vezes acontece de eu chegar 40 minutos antes da aula, eu abro o meu livro, fico lá dentro do carro lendo, dá o horário, eu vou trabalhar e é isso. Só é ruim assim, quando a leitura tá muito boa, eu preciso parar, tipo, poxa, eu preciso trabalhar, e aí eu largo a leitura. Eu gosto muito de ler também antes de dormir. Tem muita gente que sente muito sono. Eu não. Eu gosto muito de dormir, ó. Eu gosto muito de ler antes de dormir. Eu acho que me acalma, principalmente se eu tenho um dia muito cheio. Então, para quem não sabe, eu sou professora e eu trabalho pra caramba. Então, meu trabalho ele não fica limitado somente na escola. Eu trago muito trabalho para casa, eu trabalho muito em casa. Então, às vezes eu tô ali muito com a mente cansada, eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar. Muitas pessoas vão ver um programa na TV que tá afim, uma série, um futebol, um jornal, mexer no celular. Eu gosto de ler, então eu faço isso. É claro que eu assisto filmes, eu assisto séries, então eu vou encaixando ali, eu vou intercalando. E eu coloco metas para mim, né? Que é um outro tópico que eu coloquei aqui. Coloque metas para você. Então, eu costumo ler quando eu tô num dia muito cheio, pelo menos 30 páginas por dia. Eu acho que para mim é suficiente. Ou então 15 páginas por dia. Então, se você criar esse hábito, dependendo da quantidade de páginas do livro, você consegue ler aí vários livros por mês. Eu leio em média de 3 a 4 livros. Tem mês que eu leio só 2 livros, então assim, quando eu tô com muito trabalho mesmo na escola, e eu não coloco aquela obrigação, assim, olha, eu sou obrigada a ler para terminar logo e ponto final. Não, eu vou lendo ali no meu ritmo, quando dá, e é aquela coisa, né, que eu comentei com vocês, tem que ser algo prazeroso. Se você coloca uma meta que isso começa a te trazer uma pressão em cima disso, já não é algo legal. Então tem que ser algo prazeroso. Nem todos os livros eu termino, eu começo alguns livros e eu acabo abandonando. Eu só não comento no canal, não comento lá no meu Instagram, eu começo a ler, a leitura não tá fluindo, não é a minha vibe,
e aí eu acabo abandonando. Eu acho que o livro ele tem muito também da pegada do momento em que você está vivendo. Então, quando eu vou ler um livro com um assunto bem mais pesado, eu presto bastante atenção se eu estou num momento ali mais para baixo, mais down, ou se eu estou ali ok, se eu estou normal, porque senão aquela leitura ela pode influenciar, né, diretamente na minha vida. Isso acontece também com filmes, né? Às vezes a gente assiste um filme e fica na bad, assim, porque aquele filme ele acabou te deixando mais para baixo ainda. Tem gente que não gosta de filmes de romance, tem gente que não gosta de filmes para chorar e tudo mais, e tá tudo bem, né? Então vai muito da vibe ali que você tá vivendo. Isso é muito importante, né? A gente prestar bastante atenção nisso também. Uma outra coisa que eu gosto de falar para as pessoas é parar com as desculpas de não ter tempo, sabe? A vida de todo mundo é muito corrida e no seu dia você tem um intervalinho ou outro, nem que seja de 15 minutos, e aí você vai escolher o que você vai fazer com aquele tempo, né? Eu gosto de escolher os intervalos ali do meu dia lendo. Dá para eu fazer isso o tempo todo? Obviamente que não, né? Tem dias que eu trabalho muito mais do que os outros. Então eu aproveito esses momentos nos finais de semana. Então, pelo menos eu separo ali aqueles momentos e eu vou lendo. O que se tornou um hábito na minha vida. Então, eu tenho ali meia hora entre um intervalo de aula ou outro. Se eu não tenho nada para fazer naquele momento, eu vou ler. Então, as pessoas precisam parar com essas desculpas, né? Então, tinha uma professora que trabalhava comigo que nós tínhamos 2 horas de almoço e ela sempre comentava, nossa, você lê tanto, você lê muito, eu acho isso muito bacana, mas eu não tenho tempo para ler. E aí eu comentei com ela, eu falei assim, olha, tempo você tem. Porque nós, pelo menos, nós passamos aqui 2 horas juntas, que é o horário de almoço que nós temos, né? Eu trabalhava numa outra escola e nessa época eu tinha 2 horas de almoço. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, você fica ali no celular o tempo todo. E tá tudo bem, né? Se você gosta de ficar no celular, tá tudo bem. Não é uma crítica, não tô julgando, mas você gasta o seu tempo no celular. Aí ela falou assim, ela realmente. Aí eu falei assim, pois é, então assim, tem gente que prefere ficar no celular, prefere fazer qualquer outra coisa, prefere jogar e tudo. Então assim, eu usava muito aquele tempo das 2 horas que eu tinha para a leitura. E eu acho que isso é muito importante, né? Você precisa se conhecer também. Você precisa, olha, eu tenho X tempo livre no meu dia. Eu vou para academia, eu vou ver um filme, eu vou fazer uma coisa para mim, eu vou ler. Você precisa começar a pensar dessa forma, né? E assim, quando alguém fala, o que eu faço para começar a ler? Só começa, pega o livro e abre. E não necessariamente tenha que ser um livro, né? Você pode gostar de HQs, você pode gostar de ler revistas, você pode gostar de ler tudo, né? Ou você não gosta de ler um livro e aí prefere ler uma HQ, prefere ler um mangá, prefere ler uma revista. Eu gosto muito de ler revista, eu gosto muito de ler mangás e eu gosto muito de HQs, além dos livros. Então eu vou sempre intercalando. Quando eu quero uma leitura rápida, quando eu quero acabar uma história rápida, então eu vou lá, pego uma HQ, leio, então começo e termino ali na hora. Ou então pego um livro mais curto e eu não coloco aquela obrigação sobre mim. Então, por exemplo, tem livro que eu passo ali 2 meses lendo, né? Às vezes é um calhamaço, 3 meses e tá tudo bem. Né? Então, assim, não é uma competição com você mesmo, você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa começar. E quanto aos clássicos, né? Tem muita gente que tem medo de clássicos. Os clássicos não são um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia existem muitas edições no mercado com notas de rodapé que pode te ajudar ali. E não tem nada demais, né? O que eu falo para os meus alunos, não tem nada demais você pegar um livro para ler com um dicionário. Tá tudo bem, né? Você não pode ter preguiça ali de pesquisar uma palavra ou outra que você não entendeu. E provavelmente você não vai entender uma palavra ou outra porque ninguém sabe de tudo.
né? Então, assim, você ler clássicos ou você querer ler livros que tenham um vocabulário bem mais difícil não vai fazer de você uma pessoa melhor. Pode ser que você goste ali de ler livros YA, livros com uma escrita mais fácil, e vai ajudar você a estimular o seu cérebro, vai ajudar você a estimular o seu raciocínio, vai ajudar você a estimular a sua memória da mesma forma. O que eu costumo falar para as pessoas é: começa, abre o livro e vai, independente do livro que você queira ler. Pode ser até a Bíblia, gente. Abra a Bíblia e comece a ler, se você é bem religioso e não sabe por onde começar. Tem a Tati Feltrin, que é uma moça que eu acompanho há muito tempo aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E ela tá fazendo ali uma leitura conjunta com o pessoal da Bíblia como literatura. Então, assim, só começa, independente do que você vai ler. Se é um livro religioso, é um livro LGBTQ+, é um livro histórico, é um livro clássico nacional ou internacional, só comece a ler. E você vai ver como que a sua percepção para a escrita, como a sua interpretação de texto vai melhorar muito mesmo. E aí, para fechar, né, para esse vídeo não ficar muito grande, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: os livros, eles trazem para a gente um mundo completamente novo. Então, o que me atrai na literatura é justamente isso, é eu poder me desligar do mundo real, que a gente já vive tanta coisa, já vive muitos problemas, está acontecendo muita coisa no mundo. Eu vou lá, entro naquele mundo, leio, me divirto e aí depois eu volto para o mundo real de novo. E isso me acalma, isso me traz paz, isso faz com que eu me sinta melhor. E você pode ter certeza que se você começar a ler a sua forma de interpretação, a sua forma de leitura, a sua forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas vai ser muito melhor. Você vai se tornar uma pessoa crítica automaticamente, de uma forma positiva, você vai começar a questionar algumas coisas, que eu acho que é o que o livro ele traz de mais importante além do conhecimento, que é algo que ninguém tira de você, né? Você pode perder tudo, mas o seu conhecimento ele fica. Então é isso, essas são as minhas dicas de leitura, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem comigo quais são os hábitos de vocês, o que vocês fazem para ler mais aí no dia a dia. E é isso, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!